Senhor Safa, muito obrigado por dedicar um tempo para conversar com o The Grey Zone. Eu gostaria de começar falando sobre o Hezbollah como movimento. A gente sabe que os americanos ouvem que o Hezbollah é uma organização terrorista, então eu queria ouvir de você. Na sua visão, o que é o Hezbollah? Por que ele foi criado? E pelo que vocês estão lutando? A existência do Hezbollah e a origem do Hezbollah foi para enfrentar o inimigo israelense. Quando aconteceu a invasão israelense em 1982, o Hezbollah começou a se formar militarmente e depois evoluiu para um movimento jihadista, ou seja, tanto militar quanto político, envolvendo também vários aspectos sociais e culturais, e assim por diante. Quanto ao Hezbollah ser, كذلك الأمر من عدة نواحي اجتماعية وثقافية إلى آخره. أما أن يكون حزب الله في وجهة نظر الأعداء أنه إرهابيا. Na visão do inimigo, é terrorismo. Nós acreditamos que resistir ao inimigo e resistir a qualquer ocupação é um direito legítimo do povo. Então imagine ainda mais quando o inimigo ocupante é Israel. E nós também sabemos o que o inimigo israelense fez com seus ataques, tanto durante quanto depois da ocupação. Essa resistência que se tornou a resistência islâmica e está ligada ao Hezbollah foi o resultado de muitos anos de sacrifício e enfrentamento. Simimal Thapalis, Miuming. نتج عنها بعد مرور سنوات طويلة تضحيات ومواجهة وصولا إلى التحرير سنة 2000. Ontem, Israel admitiu que o coronel Meir Biderman ficou gravemente ferido em um ataque de drone do Hezbollah. Ele é, até agora, a vítima israelense de mais alta patente nesta guerra. A unidade que ele comandava, a Brigada Blindada 401, é conhecida por ter matado uma jovem palestina em Rajah. Você pode nos contar mais alguma coisa sobre essa operação? As operações de resistência, na verdade, em parte são inovadoras, e em parte têm a ver com inteligência e interrogatório, especialmente pela presença de oficiais de alta patente. O que aconteceu nos últimos 2 dias não é novidade. Os israelenses estão tentando esconder a verdade, mas quando ela aparece na mídia, eles são obrigados a falar sobre isso. يتحدث أو يتكلم عنها. في الحقيقة إنجازات المقاومة على عدة صعد. Na verdade, as conquistas da resistência são muitas. Algumas estão ligadas ao confronto direto, à morte ou ao ferimento de soldados e oficiais, como aconteceu com aquele comandante israelense e também com o comandante da brigada, que foi igualmente alvo. Um deles, o comandante que foi atingido em Al-Qawsa, não foi tanto uma operação militar, mas sim uma operação de segurança. Já no caso do comandante em chefe, foi uma operação deliberada. A resistência descobriu onde ele estava, onde dormia ou descansava, e o atacou de forma específica, sabendo que havia outras pessoas com ele, porque o comandante em chefe não estava sozinho, ele estava com um grupo. Agora, as imagens dos drones FPV do Hezbollah se espalharam como fogo nas redes sociais, e eu gostaria de falar sobre o impacto disso. Now, footage of Hezbollah's FPV drones has spread like wildfire all across social media, so I'd like to discuss their impact. Quão eficazes esses drones têm sido em neutralizar o exército israelense? E você acha que o exército de Israel tem alguma chance de conseguir enfrentar a ameaça que esses drones representam em um futuro próximo? Mida every matka saintis se vidzirin emboligas estas. Número V. Course. المسيط الFPV. بالتأكيد كما كنا نعرف وكما قال الحزب سابقا. Como a gente já sabia, e como o partido já tinha dito antes, durante os 15 meses em que os israelenses estavam atacando o nosso povo e o Líbano, o partido estava dando uma chance ao Estado libanês, por razões diplomáticas, se posso dizer assim, para tentar parar esses ataques. Nesse período, o Hezbollah foi desenvolvendo suas capacidades,
tanto em mísseis quanto em outros tipos de armamento, também em veículos, em quantidade e em tipo, e em relação aos combatentes, tanto no número quanto na especialização. Nessa última guerra, os Mujahideen se concentraram nesse tipo específico de arma, que é o FPV. استطاع المجاهدون أن يركزوا على هذا النوع المحدد من السلاح اللي هو قلنا عنه ال FPV واللي هي O que na verdade revelou a incapacidade do inimigo israelense encontrar alvos específicos ou de solução para esse problema e para essa arma. استهدافات معينة أو عن إيجاد حل لهذه المشكلة ولهذا السلاح. في الحقيقة Na verdade, esse assunto fez com que o exército israelense recebesse propostas de cerca de 100 empresas, buscando uma solução para esse tipo de arma, que não é complicada nem complexa. É algo muito simples, uma ideia que vem sendo usada sem grande esforço. تم الاستفادة منها من دون تكلفة كبيرة ومن دون جهد كبير. Até agora, essas 100 empresas não conseguiram encontrar uma cura real para essa arma. Esse é um lado da questão. Do outro lado, o efeito dessa arma não é só ferir ou matar o inimigo. Ela afeta o moral do exército que está lutando. Afeta o moral dos soldados israelenses. Imagina, agora os soldados se escondem de dia e se movem à noite. Eles se movem à noite e se escondem de dia. Porque, como a gente diz em árabe, ninguém tem uma tenda sobre a cabeça, ninguém está protegido. Até o procedimento que eles fizeram, aquele da rede, acabou permitindo que a resistência entrasse nesse veículo bem no meio da rede. Em mais de uma operação, isso ficou comprovado. E tem outro ponto, que nós... Acreditamos que o drone FPV é uma resposta parecida com a Operação Pager. O objetivo de Israel com o Pager não é tanto causar mortes, mas sim ferimentos nos olhos ou nas mãos. O inimigo israelense agora admite que houve muitos feridos. ليس إلحاق القتل بقدر ما هو إلحاق الضرر في العيون أو في اليدين. العدو الإسرائيلي يعترف الآن أن إصابات عديدة. Se a gente não disser que a resistência agora, como eles ficaram surpresos nessa audiência, o FPV, existe outra arma que vai surpreender o inimigo. موضوع البيجر. هذا إذا لم نقل أن المقاومة الآن كما فاجأتهم في هذه الصناعة FPV هل هناك سلاح آخر سيفاجئ العدو؟ بالتأكيد هناك. Eu gostaria de falar sobre esses ataques com os pagers. Em setembro de 2024, Israel matou dezenas de pessoas e feriu milhares com uma detonação coordenada de pagers carregados com explosivos. Muitas das vítimas eram membros do Hezbollah, mas muitas não eram. Mesmo assim, governos ocidentais e veículos de imprensa comemoraram esse chamado ataque de precisão. E membros dos dois partidos nos Estados Unidos chegaram a fazer piadas públicas sobre o assunto. Mas para muita gente no Líbano, não teve nada de engraçado nisso. E eu entendo que seu filho foi ferido por um desses pagers. Então eu gostaria que você falasse sobre o impacto desses ataques. Talvez primeiro no nível pessoal, e depois, se puder, nos contar qual tem sido o impacto desses ataques com pagers sobre o Hezbollah como um todo. A gente não vai entrar em detalhes, e para ser sincero, isso teve um impacto em um grupo de irmãos que trabalham na resistência islâmica. A questão pessoal, relacionada à família, também vale para as famílias que foram afetadas pelo problema dos pagers, e para elas isso não é menos importante. O dano que aconteceu não afetou o trabalho da resistência. Sim, há muitos irmãos que se machucaram nos olhos e nas mãos, mas o número de integrantes da resistência é muito grande. A gente lembra que o Said Hassan Nasrallah disse que havia um grupo de 100 mil combatentes. Sim, houve milhares de feridos, mas isso não impediu o avanço da resistência. Agora, voltando um pouco para sua família, eu entendo que essa é uma pergunta mais pessoal, e espero que me perdoe por perguntar, mas...
الميداني وعلى مستوى إطلاق الصواريخ وأخيرا على مستوى المسيرات. Just sticking with your family for a moment here. I understand that this is kind of a personal question, and I hope you'll forgive me for asking, but there are reports that Há relatos de que seu filho, que está servindo na resistência no sul do Líbano, não tem dado notícias há cerca de 2 semanas. Eu queria saber se o senhor pode confirmar isso ou nos dar alguma atualização sobre a situação. any kind of update on the situation. في الحقيقة أولادنا Na verdade, nossos filhos fazem parte da resistência, todos eles. Mas falando dos meus filhos, um foi atingido por uma bomba e o outro está na linha de frente. Sim, não temos notícias dele. Mas o ponto principal é que os filhos dos dirigentes da resistência também estão no campo de batalha. Eles lutam, podem ser mortos, podem voltar, podem se ferir. Isso é normal. Nós não fazemos distinção entre combatentes que são filhos de dirigentes e os que não são. A característica do Hezbollah, na verdade, e aqui não falo só dos meus filhos, mas de um grande grupo dentro do Hezbollah, é que os filhos deles estão no campo. E muitos desses filhos se tornaram mártires. وهناك مجموعة كبيرة أولادهم شهداء. نتحدث عن نجل السيد حسن نصر الله. Estamos falando da morte de Said Hassan Nasrallah. Estamos falando da morte de Haj Imad Mughniyeh. Estamos falando de jovens que agora têm responsabilidades, que estão na linha de frente, e alguns deles não temos notícias. Eles lutam, e claro, quando estamos em uma batalha, pode ser difícil, pode doer, eles podem vencer e voltar. Isso fica nas mãos de Deus e do campo de batalha. Há uma frase muito bonita sobre nossos filhos na resistência. Nossos filhos estão nas trincheiras, não nos palácios. عن أولادنا في المقاومة أن أولادنا في الخنادق وليسوا في الفنادق. You mentioned that these FPV drones represent Você mencionou que esses drones FPV são, de certa forma, uma resposta aos ataques com pagers de Israel. Agora, por muitos anos, Israel manteve uma vantagem tecnológica sobre os movimentos de resistência, em termos de armamento, de bombas de grande poder e também na capacidade de infiltrar a sociedade, não só no Líbano, mas também no Irã, conseguindo cooptar pessoas, plantar explosivos e assassinar membros da resistência. Eu queria saber, você acha que esses drones FPV representam uma virada na maré no contexto da guerra assimétrica? E o partido tem mais alguma surpresa preparada para as forças israelenses? any other surprises in store for the Israeli forces? أشرت إلى هذا الأمر وقلت أنه Eu apontei para essa questão e disse que existem 2 caminhos. O primeiro está ligado a essa nova arma, que tem capacidade de evoluir. E o outro caminho pode trazer uma surpresa para o inimigo, relacionada à sua segurança e aos confrontos militares. A resistência já nos acostumou com surpresas em todas as suas guerras. Se a gente falar da guerra de 2006, a surpresa para o inimigo israelense foram os mísseis Kornet, que ficaram famosos depois. Uma das surpresas foi o navio israelense que explodiu no mar. Outra foi o próprio suicídio do inimigo israelense. Hoje, nessa guerra, sim, também há surpresas. A primeira, ou talvez a última, é o bombardeio com drones FPV. Mas antes disso veio a surpresa de Meidan. اليوم في هذه الحرب نعم يوجد مفاجآت. الأولى أو الأخيرة هي مسيرة الأف بي في، لكن ما قبلها كان مفاجأة الميدان. العدو الإسرائيلي اعتقد أنه قضى على O المقاومة. inimigo israelense achou que tinha eliminado a resistência e suas armas. Mas a resistência o surpreendeu com a quantidade de foguetes que possuía, com seus números e também com sua presença em campo, impedindo o inimigo israelense de avançar em direção ao território libanês. No começo da última guerra, os israelenses traçaram um plano para chegar até o rio Litani. Na guerra, eles não conseguiram chegar ao Litani, mas avançaram cerca de 4 a 6 quilômetros a partir da fronteira libanesa. Durante a derrota, Israel avançou. Esse é um dos exemplos que o Hezbollah usa para dizer que venceu. فترة الهدنة تقدم الإسرائيلي. واحدة من الأمثلة التي تتعلق بما يقول حزب الله أنه انتصر. عندما يفشل مخطط Quando o plano do inimigo fracassa, isso significa que o Hezbollah venceu. Em 2006, o plano do inimigo era derrubar o Hezbollah e eliminá-lo. Ele não conseguiu fazer isso, por isso dizemos que o Hezbollah venceu.
Hoje, nesta guerra, ele estabeleceu um objetivo muito alto: eliminar as armas do Hezbollah. لأنه حزب الله انتصر. اليوم في هذه الحرب وضع سقف عالي هو القضاء على سلاح حزب الله ولم يستطع أن يفعل ذلك. ثم تراجع نقطة E ele não conseguiu fazer isso. Aí ele voltou um ponto e disse que o presidente de Israel afirmou que não é intenção deles desmantelar o exército do Hezbollah, nem reconstruir o Hezbollah. Isso não é porque ele não queira, mas porque ele não tem capacidade de fazer isso. Ele não conseguiu chegar até o rio Litani, então parou no limite que alcançou. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, sugeriu que o país pode atacar o Irã e o Líbano novamente. تمنع العدو من أن يحقق أهدافه تكون قد انتصر. Israel's defense minister, Israel Katz, has suggested that Israel may attack Iran and Lebanon again. Netanyahu has called for early elections. Netanyahu convocou eleições antecipadas e uma figura importante da oposição, Avigdor Lieberman, disse que Netanyahu pode tomar uma ação militar com fins eleitorais. Levando tudo isso em conta, você acha que Israel pode tentar lançar uma nova ofensiva terrestre em larga escala no Líbano? ليش متى توقف الاعتداء أو الهجمات الإسرائيلية؟ لم تتوقف حتى في ظل وجود. Mesmo com a existência de uma trégua ou de uma pausa nos combates, os ataques continuam intensos e ainda estão acontecendo. O que os israelenses provavelmente fariam seria agir no sul. É claro que a gente espera qualquer coisa do inimigo israelense. نتوقع كل شيء من العدو الإسرائيلي. This week we saw another social media Nesta semana, vimos mais uma postagem nas redes sociais do novo líder da Síria, comemorando a relação dele com Donald Trump. E eu queria saber o que essa mudança na liderança política da Síria significou para o Hezbollah. Até que ponto eles limitaram a capacidade de vocês de operar e se rearmar? E até que ponto o partido conseguiu se recuperar depois dessa mudança? To what extent has the party been able to recover from this shift? بالتأكيد إقفال هذا الممر. Claro, o fechamento dessa rota vinda da Síria teve um impacto, mas não a ponto de fazer com que a resistência ficasse sem armas. A resistência tem um conjunto de opções. Uma dessas opções vinha da Síria, mas existem outras formas de entrada de armas no Líbano. E também há a possibilidade, porque a resistência, como dissemos, se desenvolveu muito. Hoje é possível fabricar mísseis e armamentos. Aliás, o drone FPV é produzido pela própria resistência islâmica, porque ela tem esse capacitamento científico que permitem desenvolver e sustentar. المقاومة الإسلامية لأن المقاومة تمتلك من الإمكانات والقدرات العلمية ما يمكنها إلى أن تتطور وتواكب العصر. ثم أسأل سؤال: أمريكا بكل ما تملك من تقنيات Tene, هل استطاعت أن تقفل حدودها مع المكسيك؟ Think about it. Obviously, Syria was not the Obviamente, a Síria não foi o único governo que ofereceu ajuda à resistência. Quando Sayed Hassan Nasrallah foi morto por Israel, ele estava ao lado de um general da Guarda Revolucionária do Irã. Então eu queria saber, como está a relação com a Guarda Revolucionária neste momento? Eles ainda oferecem o mesmo nível de apoio? Ou o partido tem atuado de forma um pouco mais independente? has the party been operating a bit more independently? لسنا خجولين من العلاقة مع الحرس الثوري. nós não temos vergonha da nossa relação com a Guarda Revolucionária. Pelo contrário. Mas o nosso movimento e as nossas ações são, sem dúvida, independentes. Existe uma coordenação permanente, mas não há interferência nas decisões. A resistência, com todas as suas decisões, é independente, coopera com os iranianos, recebe armas e dinheiro dos iranianos, e isso não é motivo de vergonha. A Guarda Revolucionária são irmãos, amigos, apoiadores e financiadores. Não faz não essa independência nas decisões. يأخذون منا استقلاليتنا في القرار. أما فيما خص حزب الله وإيران. Quanto ao que diz respeito ao Hezbollah e ao Irã, o Hezbollah é um ponto de união para todo o Irã, seja para a Guarda Revolucionária, o exército iraniano ou a liderança política do país. O líder apoia o Hezbollah e a Guarda Revolucionária também.
Não há divergências nem diferenças de opinião em relação ao Hezbollah. O Hezbollah é uma entidade que todos devem apoiar e cuidar como deve ser. A gente tem ouvido algumas perguntas sobre até que ponto essas negociações entre os Estados Unidos e o Irã envolvem o Líbano. وكما كان الأمر فيما يتعلق بالشهيد قاسم سليماني لم يوجد أي تغيير في التعاطي ولا في الميدان حتى. We've heard some questions about the extent to which these US-Iran negotiations include Lebanon. Does the proposed O cessar-fogo proposto, que está sendo negociado, ainda se estende ao Líbano? E até que ponto o Irã é capaz de pressionar os Estados Unidos a incluir o Líbano sob esse mesmo acordo? إيران كانت من البداية واضحة جدا في أي اتفاق يحصل هناك لبنان سيكون من ضمن هذا الاتفاق يعني وقف الاعتداء والانسحاب من لبنان. E a retirada do Líbano. Isso é algo que está previsto no acordo. E foi isso que o Ministério das Relações Exteriores do Irã nos informou. Também fomos informados pelos líderes da Guarda Revolucionária. O Irã não pode, e aqui, aliás, o Irã tem dificuldades com seus aliados, mas não do mesmo jeito que os Estados Unidos têm com os deles. A comparação aqui é entre o que Netanyahu fez ou o que Trump fez, ao declarar um cessar-fogo com o Irã sem consultar Netanyahu. E Netanyahu ficou muito irritado naquela fase anterior. Podemos dizer que ele abandonou Israel naquele momento. Os iranianos não abandonam o Hezbollah. E, portanto, qualquer acordo, o Líbano faz parte desse acordo. Não há dúvida disso. Se o Líbano ficar de fora desse acordo, então não existe acordo. Sim, o Irã tem condições de impor essa questão, justamente porque ele não rompe com seus aliados. Nesta semana, houve muita discussão sobre um suposto plano do governo dos Estados Unidos para criar uma unidade dentro do exército libanês, voltada especificamente para desarmar o Hezbollah. Muita gente no Líbano teme que isso possa levar a uma ocupação israelense ou até mesmo a uma guerra civil. Na terça-feira, um parlamentar do Hezbollah disse que a resistência trataria qualquer unidade desse tipo como uma força hostil e, portanto, como um alvo militar legítimo. Agora, a relação entre o Hezbollah e o exército libanês é complexa. Embora o partido sempre tenha insistido em manter boas relações com as forças armadas do país. Em 2017, por exemplo, eles chegaram a atuar juntos na libertação de cidades fronteiriças, como Arsal, que estavam sob controle do Estado Islâmico. Você pode nos contar mais sobre como a resistência está respondendo a essa tentativa de criar uma unidade voltada especificamente para desarmar o grupo? E também como está hoje a relação entre o Hezbollah e o exército libanês? العلاقة بين المقاومة والجيش اللبناني علاقة واضحة وعلاقة صريحة. نحن انطلاقا من قناعتنا بالقول المعادلة الذهبية التي عبرنا عنها. A proporção de ouro que mencionamos, o exército, o povo e a resistência, foi o que nos fez vencer em 2006. Nós começamos essa questão e ainda consideramos que o exército libanês, em sua doutrina, vê Israel como um inimigo. Vimos isso na prática, quando os israelenses bombardearam e mataram vários soldados do exército libanês. Não esperamos que o exército libanês forme uma força para enfrentar o Hezbollah ou para retirar as armas do Hezbollah. Mas rejeitamos essa ideia. E também rejeitamos a pressão americana que está empurrando nessa direção. E, se isso acontecer, será o começo de algo que não traz nenhum benefício para o país. وإذا حصل هذا الأمر فسيكون مقدمة لشيء يحدث ليس في مصلحة البلد على الإطلاق. إذا كانوا يريدون مصلحة لبنان Se eles querem o bem do Líbano e a paz das famílias, não devem criar essa brigada. A ideia de formar essa brigada surgiu porque os israelenses não conseguiram fazer isso.
Eles não conseguiram retirar as armas do partido nem derrotá-lo, então recorreram a esse caminho em coordenação com os americanos. Eles sabem que isso vai causar uma fitna no país e sabem que isso vai abalar a estabilidade interna do Líbano. Por isso, nós dizemos, pensem bem e fiquem atentos a esse assunto. تعقلوا جيدا وانتبهوا لهذا الأمر. While we're on the topic of these negotiations, I was wondering Já que estamos falando dessas negociações, eu queria saber se você pode nos dizer qual é a posição do Hezbollah. Você considera que essas tentativas de negociar com Israel violam a Constituição libanesa? O governo tem algum poder real de negociação, se não incluir o Hezbollah? E qual seria o impacto para o Líbano se a resistência decidisse se desarmar unilateralmente, como alguns envolvidos nessas negociações insistem que ela faça? as some who are involved in these negotiations insist that it do. نحن قلنا أننا نرفض Nós dissemos que rejeitamos que o Estado libanês entre em negociação direta com o inimigo israelense, por vários motivos. Primeiro, porque o Estado libanês não tem autoridade para tomar essa decisão. Segundo, porque o inimigo israelense não deu e não vai dar nada a ele. O inimigo sempre entende a linguagem da força. O problema do governo ou da autoridade no Líbano é que se submeteu a uma série de adiamentos de graça, sem motivo algum para isso. Então, acabou enviando um civil para o mecanismo. Depois, foi se encontrar diretamente com o inimigo israelense, primeiro unidas embaixadas, e depois no nível de política. تجتمع بالمباشر مع العدو الإسرائيلي على مستوى السفارات ثم على مستوى شخصية سياسية وشيئا فشيئا. Aos poucos, as autoridades ofereceram o que tinham, e Israel não deu nada em troca. Então a autoridade tem algum poder de decisão sobre a implementação de qualquer medida que saia ou que resulte da reunião bilateral ou trilateral em Washington? Nós achamos que não. تنفيذ أي قرار يخرج أو يكون من مخرجات الاجتماع الثنائي أو الثلاثي في واشنطن لا نعتقد ذلك. الحل الوحيد O único são é aproveitar o que a resistência faz, e não o que a diplomacia forçada faz. Estamos convencidos de que o que vai acontecer no Líbano أو مما تقوم به الدبلوماسية الفاشلة. لدينا قناعة تامة أن ما سيحصل في لبنان لن يكون Então você vê não como campo de boxe como المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي وإنما سيكون بسبب ما تتفق به أو عليه إيران وأمريكا من خلال الوسيط الباكستاني. So you see this not as the primary battlefield, but as an uma ampliação de uma guerra regional mais ampla? war? لأن الدولة أو لأن السلطة لم تستطع أن تفعل شيئا. porque o governo, porque as autoridades não conseguiram fazer nada, não conseguiram parar os ataques israelenses, apareceu alguém que veio ajudar o Líbano a deter esses ataques. Podemos dizer a ele olá e seja bem-vindo. A resistência veio do Irã para oferecer ajuda. Caso contrário, Deus nos livre. Se a resistência não conseguisse se manter firme, não haveria mais ninguém depois do Irã para intervir. Mas o ódio entre eles, nessa guerra, é o que vai continuar mantendo a unidade do eixo como um eixo, do Irã até o Líbano. من إيران إلى لبنان. To myself and to many Americans, it Para seems mim that e para muitos americanos, parece que os Estados Unidos, sob Trump, com certeza, mas também, em certa medida, sob Biden, por causa das negociações dele com o Hamas, estão usando essas conversas como desculpa para prolongar o conflito. É como se fosse uma forma de ganhar mais tempo para Israel. O Hezbollah espera alguma mudança política nos Estados Unidos? Você acha que isso faria alguma diferença? for a political shift in the United States, do you think it would even make any difference? هذا الأمر Isso com certeza vai acontecer, porque o comportamento do Trump e a forma como ele tem desorientado o povo americano vão acabar afetando ele e o partido dele. Além disso, quando essa mudança acontecer, essa postura em relação à região pode mudar também. Já existem vozes nos Estados Unidos questionando a saúde mental do Trump e se ele realmente tem condições de liderar o país, ou se em vez de tornar a América grande de novo,
ele acabou tornando a América. العقلية لترامب وحول أهليته لقيادة أمريكا أو أن بدل أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى هو جعل من أمريكا Isso significa que as pessoas em fall السلوك الذي يقوم به سواء كان سلوكه الفردي أو سلوكه الجماعي. وهناك سؤال جدي لدى الشعب الأمريكي أنه هل أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ وهو سؤال وجيه جدا. هذا يعني أن الشعب أصبح مصدوما بهذا السلوك الذي يقوم به ترامب. Mas sempre com esse comportamento que o Trump mostra, de colocar os interesses de Israel em primeiro lugar e não os dos Estados Unidos ou do povo americano. O programa do Trump, os objetivos dele, ficaram vagos, confusos e não atraem mais ninguém. Hoje a gente vê que um grande número de membros do Congresso e muitos senadores não seguem o que o Trump quer, porque perceberam que o que ele fez acabou transformando os Estados Unidos em motivo de piada, na verdade, e colocou os interesses de Israel acima dos interesses americanos. Agora ele está trabalhando para deixar os Estados Unidos fracos de novo, não fortes, nem grandiosos. Antes, os Estados Unidos se beneficiavam de Israel no Oriente Médio para enfrentar a Síria, o Iraque, o Líbano e outros. Era uma relação de conveniência. Israel era o protegido dos Estados Unidos na região. أو إلى آخره وكانت محط استفادة. كانت إسرائيل ربيبة أمريكا في المنطقة. طيب اليوم رأينا العكس. Hoje vimos o contrário. Vimos que é Israel quem conduz os Estados Unidos em função dos seus próprios interesses. Netanyahu, em particular, usa a influência americana para atender aos seus interesses pessoais. E os Estados Unidos sacrificam seus soldados, seus oficiais e suas unidades militares pelos interesses de Israel. Então, hoje é Israel que lidera os Estados Unidos e se beneficia deles. E todo mundo sabe, está claro agora, que essa guerra é uma guerra de Israel. E então é uma guerra canadiana. O Syed Hassan Nasrallah declarou, de forma bem conhecida, que via os Estados Unidos como o principal adversário do Hezbollah e que considerava Israel uma espécie de extensão do Império Americano. Mas me parece que você está sugerindo algo um pouco diferente. Houve alguma mudança na posição do partido em relação a esse assunto? Mais tarde, Trump ficou convencido de que ele estava envolvido nesse assunto. الزعماء الذين مروا على أمريكا كانوا تابعين لإسرائيل. كلنا يعلم أن الضربة على إيران كانت بطلب من نتنياهو. وترامب لاحقا اقتنع أنه تورط في هذا الأمر لأن الأمر يتعلق بمصلحة نتنياهو. Porque tudo gira em torno dos interesses do Netanyahu. As guerras, seja no Irã, em Gaza ou no Líbano, foram todas pelos interesses dele. E eu também acredito que todas as vítimas americanas e toda a máquina militar dos Estados Unidos que foi atingida nessa guerra serviram aos interesses de Israel e de Netanyahu. Eu quero falar sobre a situação no sul do Líbano, onde Israel ocupa hoje uma grande parte do território, onde uma ocupação de Long Brow parece Persing. I want to discuss the situation in southern Lebanon, where Israel currently occupies large swaths of territory, but a long-term occupation seems untenable. Meanwhile, we're hearing statements. Enquanto isso, estamos ouvindo declarações de ministros israelenses, como Itamar Ben-Gvir, dizendo que pretendem criar assentamentos permanentes no sul do Líbano. Como você interpreta essas declarações? E qual é a sua resposta a isso? And what is your response? Sim, se os israelenses pudessem controlar uma grande área do sul, eles fariam isso. E não têm vergonha de dizer que querem estabelecer assentamentos no sul do Líbano. Al-Muqawama é a única linguagem capaz de impedir esse projeto.
Fico surpreso que Israel declare que o seu projeto, o grande projeto de Israel, não é só o sul do Líbano. Inclui o sul do Líbano, a Síria, parte da Arábia Saudita e parte da região do Golfo. E mesmo assim, eles não fazem nada. Hoje, há uma contra Israel e contra a Síria. Considerando o alto país que o povo da Enclave progresso percebe sul, من الدول العربية. المناطق التي احتلتها إسرائيل بالتأكيد لن تبقى موجودة فيها وعليها إن لم تتحرر من خلال المفاوضات الموجودة بين أمريكا وإيران عبر الباكستاني ستتحرر بجهود المقاومة كما حصل سنة 2000. Given the heavy price that people in Lebanon have paid, especially in the south, I'm wondering, does the resistance still stand by... Eu fico me perguntando, a resistência ainda mantém a decisão de intervir e se abrir? Diante do alto preço que o povo do Líbano pagou, especialmente no sul, eu queria saber se o Hezbollah ainda sustenta a decisão de intervir depois do dia 7 de outubro e abrir uma nova frente na luta contra Israel. And open up a new front in the fight against Israel. نعم ما قامت به المقاومة في sim, o que a resistência fez no dia 8 de outubro foi algo em que ela acreditava, e ainda acredita. Foi algo triste, e não há dúvida sobre a entrada do Hezbollah nessa guerra, porque achávamos que os israelenses tomariam medidas parecidas em relação ao Líbano. يكون له خطوات مماثلة تجاه لبنان. Thank you very much.